Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. Tudo bom, meu povo? Galera, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um título qual eu já deveria ter falado antes. Só que assim, a questão do meu tempo, que era um pouco escasso, a questão do texto muito extenso dessa história, mas eu finalmente concluí e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre isso aqui, se vale a pena ou não esse título. Quarteto Fantástico, primeiro número da Epic Collection, nós vamos estar falando sobre isso hoje. Só que antes de mais nada, primeiramente eu queria convidar vocês a clicar no botão de curtir se você curtiu o vídeo. Se você for novo ou nova, por favor se inscreva, fique sempre à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e bora nessa. Gente, vamos lá, vamos começar pelo básico. Vale ou não vale? Vale. Vale muito a pena o cara adquirir isso justamente por conta da nostalgia. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quem leu o Quarteto Fantástico nas Super Aventuras Marvel, certamente vai se deliciar com isso, porque foi muito bom, cara. Valeu a pena pegar esse título. Principalmente essa história aqui, a que me fez querer ler o Quarteto Fantástico. Foi essa aqui, ó. Que foi capa das Super Aventuras Marvel. Eu peguei essa história, eu acho uma história linda, fantástica. Como o próprio nome diz, e, meu irmão, eu adorei rever novamente, entender como foi o antes dessa história que eu li na época, para poder entender. Que barato, cara, eu gostei demais disso. E outra coisa, o qual me fez eu querer comprar esse título, foi justamente essa história aqui, Dias de um Futuro Presente. Esse título saiu numa X-Men extra, foi numa X-Men gigante. E, cara, muito, muito legal isso aqui, cara. Valeu muito a pena ter pego. Mas tem umas coisas que a gente precisa falar. Eu vou começar logo. Eu posso dividir esse título em três partes. E eu queria começar falando da última parte. De trás para frente. É assim, que nem mangá. Quero falar primeiramente sobre justamente essa história, a Dia de um Futuro Presente. Como vocês bem sabem, essa história faz referência a essa outra aqui, muito famosa dos X-Men, Dia do Futuro Esquecido, né? Dizem as más línguas, né? A boca pequena fala que essa história serviu de inspiração para o James Cameron para poder fazer o seu tão sonhado filme O Exterminador do Futuro, né? Então, assim, dizem mais ele não admite. Ele fala assim, não, eu tive um sonho de um um robô me perseguindo e eu quis fazer essa história. Eu sei, tudo bem, a gente acredita. Dizem as más línguas. É porque é o período dessa história coincide com o filme, mas isso aí é só uma mera coincidência. Mas vamos lá. O que é que gira de torno dessa história? O Frank Richards, dessa realidade aqui, ó, que até faleceu na fuga na tentativa de levar a Kitty Pryde para o passado para poder contar os X-Men, o que foi que aconteceu no tempo deles, que desencadeou uma história que fez com que os mutantes passassem a ser perseguidos e os sentinelas passassem a dominar a humanidade. Então, assim, ele morreu tentando proteger a Kitty Pryde, né, nessa história. E aí vem o ponto qual ela se difere, porque o Frank Richards tá vivo, ele volta no passado indo atrás da Rachel Summers, também que é, como vocês bem sabem, ela é filha da Jean Grey com o Scott Summers, e ela volta para poder, né, ele volta para ir atrás dela e tentar fazer com que o jovem Frank Richards não desenvolva seus poderes, para não poder desencadear aquele evento que aconteceu no passado, uma coisa que não faz muito sentido. E ele está sendo perseguido por um vilão chamado Ahab, A-H-A-B, Ahab. Ora, às vezes eu vou chamar ele de Raab, enfim, não sei porquê, mas é uma pessoa que eu conheci no passado, chama-se Raab. Sim, vamos lá. Essa história começa justamente na Quarteto Fantástico número a número 23, de 1990. Atente-se a esse detalhe, viu, gente? Parte 1 de 4. Vocês estão vendo aqui em inglês, né? Pronto. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Essa primeira parte, ela é dividida em três partes. A primeira parte é dividida em três. O primeiro momento é o Frank Richards encontrando com sua família, né? Tentando pegar o jovem Frank Richards e tudo mais. Que, aliás, é uma história que não faz sentido. Ele muda a realidade, faz com que os Quarteto Fantástico do presente
se encontra com o Quarteto Fantástico do passado, que ele está tentando trazer aquela coisa da infância, né? Enfim. E aí tem um momento que ele consegue bagunçar a cabeça de todo mundo, né? E os caras vão atrás dele, né? Do Franklin, né? Junto com o Bishop. Não, o Bishop não, cara. O Banshee e o Forge, né? Essa é a primeira parte. Vamos até um detalhe importante. Você vai continuar na próxima história do X-Factor. A resposta vai estar na história do X-Factor, né? Beleza. Bora lá. Aí você vê que essa é a primeira parte. E aí tem uma outra história envolvida que está nessa Quarteto Fantástico Anual, que é uma história daquela personagem Vulcana. Se vocês vão se lembrar, ela estava naquelas guerras secretas, a primeira guerra secretas, né? E tem o interesse do Doutor Estranho por ela. Ela enfrenta uma vilã que não é uma história que não tem nada a ver com nada. Sinceramente, é uma história para encher linguiça. Simplesmente assim. E uma outra história que tem nessa primeira, a terceira parte da... É muito confuso isso, gente. A terceira história dessa primeira parte do Dia do Futuro Presente, essa outra desenhada pelo Greg Capullo, o cara do Spawn, né? Que persegue essa personagem, né? Tudo mais. Que ela está conhecendo todos o elenco dos personagens do espaço, né? Os Celestiais, os Vigias, por exemplo, o Alto Revolucionário, todos os outros, sabe? É uma história que, sinceramente, sem pé e cabeça, que não faz sentido, não tem nada a ver com nada com a história. Pronto, tenho dito isso. E aí vamos lá. Aí começa, vocês viram como terminou a primeira parte, né? Ligando ao X-Factor, certo? E aí vem a história seguinte, a anual dos Novos Mutantes. Olha aqui que ele está dizendo, parte 3 de 4. Você fica até assim, ué, mas o que tá 3? É 3 de 4, que não faz sentido algum. A próxima não deveria ser a parte 2 de 4? Não, é a parte 3. E aí você fica assim, né, será que eu passei alguma vez? A capa é até pelo nosso querido Rob Liefeld, ou Liefeld, como vocês, depende de quem pronuncia. Eu, sinceramente, eu gosto muito do Liefeld. Eu acho, é um cara, sabe, é um cara que você atura. Acho legal, eu acho um personagem, ele é um personagem. Então, enfim, vamos voltar à história. Certo, e aí você vai vendo mais pra frente, que essa é a parte mais louca, que a parte seguinte dessa 3 é a parte 2. Olha aqui, gente. Vocês estão vendo aqui no alto, ó, em inglês, parte 2 de 4, que é a história do X-Factor, que é a história no qual deveria ser correta, né? Beleza? Beleza. Então, assim, você já vê que isso aqui já tem uma falha, né? Eu acho que isso é uma falha. Eu acredito que seja uma falha, porque não faz sentido você ter parte 2, aí parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, que é o correto. Não, aqui é a parte 1, 3, 2 e 4. Sem falar um detalhe importante, que isso aí eu só notei quando eu estava lendo essa história do X-Factor, que eles estão treinando uma espécie de sala do perigo da nave, do Apocalipse. Esse momento aqui, ó, gente, esse momentozinho aqui, ó, do Fera, ele tá vendo os dois brigando, né, o Scott e a Jean, e aqui ele falou assim, nossa, deixa eu até ler aqui para vocês. Jean está lutando pelo direito de determinar seus próprios rumos. Que cada átimo de teimosia naquela cabecinha ruiva. Átimo? Eu fiquei assim, átimo? Fiquei uma boa parte do tempo assim, átimo. Não seria átomo? Porque o I parece que é perto do O no teclado, né? Mas na ato de botar um negócio desse para escrever é átimo, né? E aí vem um pouco minha revolta com relação a português, né? Porque às vezes eles erram uma coisinha, uma coisa ou outra. E, gente, eu vou ser muito franco com vocês. Isso aqui é caro. É caro. Ninguém me deu assim, toma, cara, para você? Não, eu paguei por isso. Eu sou um consumidor, paguei. E eu vejo que tem essas falhas de português. Mas aí tem que aceitar, porque se devolver para eles poder corrigir, aí já vai ser, ou sei lá quando é que eu vou ter reaver o dinheiro, se é que é dessa forma.
Gente, sinceramente, é algo muito frustrante. Para a gente que é leitor, comprar um produto caro e não vir de acordo com deve ser um bom livro, né? Você atender nossas expectativas, é algo muito frustrante. Eu fico pé da vida com isso. Não faz sentido algum a parte 3 tá antes da parte 2. Tá sabe? Não faz sentido, cara. E o pior, olha só. Aí, vamos aqui. O final, aí essa parte aqui, a parte 3, né? Vamos lá, que acontece depois da 1. Olha só isso aqui, gente. Tem um gancho para a próxima história que ele fala assim: você saberá o que acontecerá com o Franklin na anual do X Factor a seguir e o grande finale dessa saga num dos X-Men. Eu acho que isso aqui foi implantado, eu acho que foi proposital, porque o certo seria o quê? Essa aqui vim já para falar o final da saga, da história. E tá dessa forma, gente. Eu acho que isso aqui, não sei se é o original, tava dessa forma e ele só publicado do jeito que estava. Não foi feita uma revisão. Essa outra coisa a qual eu não sei o que aconteceu. E aqui você vê que, ó, no final dessa história do X Factor, que é a parte 2, tem o gancho para a parte 4 aqui, ó. Que a conclusão na X-Men anual a seguir. Meu irmão, enfim, vamos lá. Vamos esquecer esse detalhe. Vamos entender que é assim que tem que ser. Não tem como mudar. Eu deixo do jeito que está. Infelizmente é isso. A gente paga caro por uma coisa que não tem qualidade. É um fato. Desculpa. É uma realidade. Mas vamos lá. Primeira parte. Já falei. A segunda parte. O Franklin vai atrás do X Factor para pegar o filho do Scott com a Madeleine Pryor, né? Que aí você começa a tentar situar em que momento eles estão na saga dos X-Men. Você tenta pensar assim, pô, em que momento essa história se baseia? Você entende já na saga X-Men anual, você vai entender em que momento eles estão. Sim, aí o Franklin vai atrás do filho do Scott, né? Que é o Christopher. Ele chama de Christopher, mas é o Nathan, deveria ser o Nathan Summers. E eles vão atrás, né? Ele vai atrás, ele leva o menino embora no final das contas. Ele cria uma ilusão de que ele está sendo perseguido pelo Sentinelas. O Ahab aparece para poder atacar os mutantes, né? Que ele, afinal de contas, é um caçador de mutantes. Ele usa os seus iguais para perseguir os outros mutantes. E aí aparece um momento que aparece o X Factor, vai brigar junto com os novos mutantes atrás contra os lacaios do Ahab. É essa a história. E aí vamos lá para a parte 3, né, que é o cetro. Que a parte 3, o Franklin vai no antigo Instituto Xavier, que está em ruínas, e ele vai se encontrar com os novos mutantes, já sendo liderados pelo Cable, né? E aí, velho, eles vão enfrentar, ele traz a realidade de outros mutantes, né? Que da realidade dele, do Franklin, para enfrentar com os novos mutantes. Até encontra com o Banshee sem um braço, caolho. Uma história meio louca, velho. Enfim, termina com que eles vão se entendendo a respeito do que está acontecendo e eles vão atrás do Franklin, né? E aí vem a conclusão do final, né? A conclusão do final, bem pleonástico isso. Aí eu falando de português e falando isso aí. Desculpa. Pelo menos eu peço desculpa, Panini não, né? Vem a parte final, que é escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo Arthur Adams. Cara, essa parte aqui é muito legal, cara. É a conclusão, e aí é um evento muito, muito importante, que é quando o Franklin vai se fundir com a parte mais nova sua parte mais nova, o Franklin quando ele era criança. E tem um momento que o Franklin da realidade do Dia do Futuro Esquecido vai atrás da Rachel Summers para poder eles ficarem juntos, né? Só que eles não podem ficar porque afinal de contas ele está fora de uma realidade, ele se funde com o Franklin mais novo. É bem curioso isso.
E, cara, a arte aqui é maravilhosa, o texto, e aí vem o ponto com o qual eu quero mostrar para vocês. Esse momento, você vê que essa fase é a fase onde a Tempestade ela já é uma criança. Ela voltou à fase mais nova, já com seus poderes, né? Porque afinal de contas ela foi rejuvenescida pelaquela babá, se não me engano. E ela tá justamente com o Gambit. Então remete muito àquela história da X-Men na editora Abril, a X-Men 65 ou é 66? 65. Que é o Gambit encontra a Tempestade. Ele fica chamando ela o tempo todo de Tempestinha. Tempestade com pestinha. Né? Até aqui, ó. Se vocês for ver, que a Tempestade está com o corpo de criança, né? De adolescente. E o Gambit aqui. Então essa história se remete ao quê? Já após a fase Austrália, antes da fase Programa de Extermínio. É essa fase que se encontra a saga dos X-Men, se fosse retratada. Então é antes justamente da saga Programa de Extermínio. E vamos lá, outra coisa bem curiosa a respeito disso, que uma coisa que olha só que cena, cara, olha só que cena. Finalmente os heróis se reúnem, né? Os X-Men mais os novos mutantes, mais o Quarteto Fantástico vão enfrentar o Ahab, né? E aqui é o momento que o Franklin devolve aos pais do Nathan pro Scott. A Rachel Summers finalmente revela que ela é filha do Scott com a Jean Grey. Olha só, nesse momento é que ela revela que ela é a filha deles. Aqui, nesse momento. E olha só que curioso. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas olha só. Quem leu a saga dos X-Men número 12, vê que a Rachel Summers deixou na casa dos avós, né, uma espécie de, sei lá, holograma com a foto dela e da mãe dela. Vocês estão vendo aqui? Estão vendo? Na casa dos pais da Jean, né? Pois bem, justamente aqui, a Jean Grey vai para a casa dos pais e descobre o holograma. Olha só, gente. Que louco! Então, assim, tá conversando. A Epic Collection tá conversando com a saga dos X-Men. Olha que barato, velho. Muito bacana isso. Então, elas estão se conversando. Então, essa é a conclusão da história que eu acho que vale a pena. Eu estou falando do final. A primeira parte, aí vamos voltar para o início da Epic Collection, do quarteto. O início começa com o julgamento que está acontecendo em Washington sobre a questão da registro de super-heróis que o Dr. Reed Richards ele é contra. E a coisa bem curiosa é que 10 anos. 10 anos, essa história mais ou menos da década de 90, vamos dizer que é 1990, mais ou menos, mais de 10 anos depois, o Reed Richards muda de ideia, se alia ao Tony Stark para ficar no lado dele da Guerra Civil, que constrói aquela prisão 42. Exatamente, você vê a contradição aqui para a Guerra Civil. Não faz o menor sentido, porque aqui ele está dizendo que é contra o registro de mutantes, ou de super-heróis, e na Guerra Civil ele é a favor. Olha só que curioso, tá certo? Então, assim, essa é a primeira parte da história. Já a segunda, aí começa a questão da viagem do tempo, que está acontecendo uma anomalia no espaço-tempo, no futuro, e o Dr. Richard vai lá para impedir que o tempo se destrua, né? E aí vem o ponto qual parte nessa aventura. O Thor e o Homem de Ferro. Uma coisa bem curiosa, se vocês forem ver aqui, esse veículo que está transportando o Quarteto Fantástico, tem esse nome aqui, eu vou falar da escrita como ele é, Rosenbud, não sei como é que se pronuncia. Quem vai se lembrar disso, vai se lembrar que esse nome tem a ver com o quê? Tem a ver com aquela história do filme Quarteto Fantástico. A história do Cidadão Kane, que a história do filme é um jornalista que vai atrás da origem de um magnata da imprensa para saber por que no seu leito de morte ele falou esse nome, Rosenbud. Ele vai atrás da história, né? E termina com ele descobrindo, no final do filme, não é revelado, que é na verdade um trenó, um trenó que ele puxava quando o magnata era criança, justamente um trenó de criança. Então aqui
é um trenó, é o Rosenbud 2, uma referência ao filme Cidadão Kane. Olha só que curioso. E, gente, essa história aqui é muito louca. É aí o Quarteto Fantástico vai para o futuro e encontra com o Galactus tentando devorar vários, não só um planeta, mas vários planetas, com a ajuda do gladiador, né, do Império Shi'ar. Eles vão atrás de saber como é que resolve esse problema. E, ao mesmo tempo, o pobre do Tocha Humana, o John Storm, está sendo atormentado pela nebulosa, né? Quem vai se lembrar do filme dos Guardiões da Galáxia, está atormentando a cabeça dele para ele poder pegar o dispositivo, aquele dispositivo da primeira vida do Galactus à Terra, e que o qual o Johnny Storm usou ele para poder impedir que o Galactus comesse a Terra. Ela está atrás daquele dispositivo. Então, assim, é uma história que envolve a questão dele tentar impedir a devoração do planeta, ao mesmo tempo da nebulosa estar dentro da cabeça do John Storm para pegar esse mecanismo. É uma história, como eu disse, é um título do qual vale muito a pena você ler. Como chegou a essas conclusões, temos as artes belíssimas do Walt Simonson e essa história bastante complexa do Dia do Futuro Esquecido Presente, que de forma muito mal diagramada, é assim que se pronuncia, foi feita essa história, gente. Para mim, eu acho que isso aqui peca por esse detalhe, como foi organizado. Eu acho que eles só pegaram do jeito que estava lá na gringa e trouxeram do jeito que estava. E eu acho muito feio. Sinceramente, não era talvez para ter sido dessa forma. Mas, enfim, isso não atrapalha nada. Você vê, você entende o que está acontecendo quando você lê as partes e simplesmente aprecia. É isso. Bom, galera, era isso que eu queria estar falando para vocês sobre esse título maravilhoso. Então, só tenho mais que agradecer a vocês. Muito obrigado se você ficou até o final. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!